Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Naraj Dorra, da Sacerdote-Chefe da Ordem Valono, e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo completamente diferente do que eu costumo gravar. Primeiro que eu tô gravando com o celular, sozinho, no meio do mato. O celular tá pendurado em cima de um galho aqui, que foi o que deu para eu enjambrar para ficar na altura dos meus olhos, para não ficar mexendo as mãos enquanto eu falo com vocês. Enquanto a gente conversa, tem alguns bugios macacos, aqui por perto. Pode ser que eu tenha que sair correndo. Não sei. Vamos ver como a natureza se comporta comigo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ohan. Ohan é um tema que me pedem muito. Muitas pessoas há muito tempo me pedem para falar sobre Ohan. Seja no canal no YouTube, seja no grupo fechado do Facebook, pessoas que conhecem o meu trabalho, enfim. Então eu vou fazer uma série de vídeos ao longo do próximo trimestre, semestre, não sei. Tudo vai depender de quantos assuntos surjam deste assunto central que é o Orham. Mas vão ser alguns vídeos. Esse primeiro vídeo eu estou aqui imerso, eu estou dentro de uma reserva ecológica de Mata Atlântica, no sul, aqui, né, no sul do Brasil, em Porto Alegre, enfim, estou em Viamão, a cidade de Viamão. E agora são 9h30 da manhã. E estava eu caminhando aqui, acordei super cedo, estou caminhando no meio da mata e de repente me veio uma percepção em relação ao Orhan, assim, que eu gostaria de compartilhar. O Orhan é parte dos meus estudos, porque ele é parte da religião céltica, principalmente de quem trabalha ali com as religiões célticas das ilhas, Escócia, ou Irlanda, enfim, né, com a parte insular da espiritualidade celta. E faz muitos anos que eu estudo, pelo menos 15 anos que eu estudo o Orhan profundamente. E as pessoas me pedem para fazer curso, me pedem para fazer material, e eu acho que nunca é o momento adequado para fazer esse tipo de trabalho. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. O entendimento do Orhan, ele não passa somente pela necessidade de um estudo de como os celtas percebiam cada uma das letras do Orhan. Para quem não sabe, o Orhan é um conjunto de letras, símbolos, que são interpretados. São 20 símbolos, são interpretados ao longo da história de maneiras diferentes. Eu tenho aqui, ó, o primeiro grupo de letras, tá? De baixo para cima. O primeiro grupo de letras, porque essas 20 letras são divididas em 4 famílias, 4 grupos de letras. Mais tarde foram adicionadas 5 letras extras para fazerem os sons da língua latina, mas não é comumente utilizado, né? Não existe material antigo sobre essas 5 letras adicionais. Eu estou me sentindo esquisito, não estou conseguindo falar olhando muito para a câmera, porque o buraquinho da câmera é aqui do ladinho e eu estou me olhando na câmera. Enfim, uma coisa esquisita. Mas vou tentar. Então, essas 20 letras, elas são associadas, muitas delas, a árvores ou arbustos ou plantas. Então a gente vai colocar como plantas. Então são associadas a plantas. Os manuscritos eles falam de algumas dessas letras, então é um erro dizer que o Orhan é o alfabeto celta das árvores, porque o Orhan não é só isso. Uma vez que tu entenda o Orhan como o alfabeto celta das árvores, tu está primeiro limitando o entendimento do teu interlocutor do que é o Orhan, porque as associações elas acontecem com cores, com aves, com locais, enfim. O Orhan é um conjunto de associações. Uma das associações mais populares, claro, são as plantas. Mas isso não faz dele o alfabeto celta das árvores. Eu sei que é um nome bastante comum, é bastante falado isso, mas tá errado. Mas tudo bem, não é uma questão relevante neste momento. O que eu quero trazer é que mesmo depois de 15 anos estudando manuscritos, estudando autores modernos, lendo materiais de autores modernos a respeito do Orhan, é sempre importante salientar que muito do trabalho com o Orhan passa por um filtro individual. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das interpretações das peças do Orhan, das letras, né, chamemos assim, elas são muito particulares, elas estão
vão muito da interpretação que o autor, ou que a pessoa que está falando sobre o tema, tem sobre determinado aspecto que é dito daquela peça do Orhan. Então, por exemplo, se nós formos pensar na Bétula, que é a primeira letra da primeira família, que é vista como associada a inícios, a começos, é associada também à magia, muitas vezes, ao outro mundo e tudo mais, a eloquência, algumas pessoas associam também. É importante a gente salientar que no manuscrito antigo não se dizia que a bétula era de fato a marcação ou símbolo de coisas que estão começando. Isso é muito mais por conta de ser a primeira letra da primeira família e de porque os latinos, de uma forma, também associavam o alfa. E aí nós temos os cristãos também associando alfa a começos e a poder divino. Né? Então, Deus é do alfa. Enfim, não vamos pregar, né, gente? Não vamos fazer uma pregação que está aqui, porque eu não sou preparado para isso. Mas então, a bétula é uma árvore com tronco fino, não é muito grossa, ela é branca e a camada externa do caule dela, a casquinha dela, é branquinha, bem branquinha. E se usava muitas vezes como papel, se escrevia coisas nessas cascas. Então a gente precisa de uma imersão maior, a gente precisa do entendimento maior a respeito do que significam de fato as peças do Orhan. E aí são duas questões que eu quero tratar agora. A primeira é necessário um trabalho de décadas eu não estou exagerando, para uma pessoa estar apta a compreender o Orhan em sua totalidade e somente depois de uma compreensão total dentro do que é possível atualmente, ensinar o que é Orhan, falar o que é Orhan. Por isso que eu não falo muito sobre Orhan, porque eu acho que eu ainda preciso de caminho e jornada neste aspecto. Aí eu estou aqui caminhando em meia mata e pensando o quanto é necessário nós tocarmos nessas árvores, o quanto é necessário nós entendermos como essa querida aqui, ó, como ela cresce, como ela se desenvolve, como ela interage com a natureza à volta dela, como os animais da mata se comportam com ela dá frutos, ela dá flores, como são as sementes dela, como se comportam as sementes dela, a casca dela como é e as raízes, qual o sabor que tem esta árvore, que cheiros que essa árvore tem, o que esses cheiros despertam à volta, ela espanta insetos, ela atrai insetos, todo esse tipo de entendimento é absolutamente necessário e primário no entendimento do Orhan. Então não adianta ler todos os livros publicados sobre o Orhan que não vai te trazer o entendimento de fato do que é o Orhan. Algumas pessoas utilizam o Orhan como um alfabeto oracular, né, como um oráculo. E aí nós temos uma questão complexa, porque nós não temos certeza de se os celtas usavam como oráculo, embora exista uma única passagem que se refira diretamente à possibilidade da utilização por parte de sacerdotes do uso do Orhan. Por que eu estou frisando sacerdotes? Porque os sacerdotes levavam décadas para serem preparados e isso exigia que eles estivessem imersos 24 horas por dia, todos os dias da semana, no entendimento, no estudo, na prática, na vivência da religião. Então não é assim, só porque tu tá há 20 anos estudando Orhan uma vez por mês, não vai te fazer uma pessoa preparada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso do Orhan, através dos símbolos que ele representa e também do oráculo. Então assim, o trabalho do oráculo ele tem que vir depois de toda a compreensão, de todo o entendimento do Orhan. O Orhan só pode ser aplicado por pessoas que vivenciem a religiosidade celta, assim como os búzios são dentro da espiritualidade de matriz africana, porque os búzios eles são formas, é uma das formas de comunicação com os deuses e da relação de símbolo, signo e significante dentro, que está dentro da espiritualidade. Então não dá para associar com os 4 elementos, porque os celtas não tinham isso. Não dá para associar com aromas que os celtas não tinham, tem que ter muito cuidado. Aí, o que eu digo é, temos que caminhar em meio à floresta por muito tempo, sentir a natureza e fazer uma coisa que os nossos ancestrais faziam e que a gente precisa aprender a fazer, reaprender a fazer, que é nos comunicarmos com as árvores,
com os animais, com a vida à nossa volta. Sem essa capacidade, o Orhan é só um monte de risquinho. E infelizmente, hoje, tá cheio de gente que acha que entende e é, na verdade, um leitor de um monte de risquinhos, reprodutor, um papagaio de informações que pode ter sido ou não colhida com segurança ou não. Muito cuidado com isso. Outra coisa que eu quero falar é, agora eu vou caminhar um pouquinho para a gente fazer uma coisa diferente. Esse verão eu resolvi fazer algo de diferente. Olha que interessante isso aqui. Eu não vou botar a mão muito perto para não tomar uma picada. Eu quero ver se eu consigo mostrar. Tinha bugio aqui, não sei se eles estão aqui ainda. Que é sobre fazer um alfabeto Orhan de árvores brasileiras. Primeiro a gente tem que entender que, de novo, o Orhan não é um alfabeto das árvores. O Orhan é um alfabeto de símbolos, é um alfabeto fonético. Então os sons dizem muito sobre o que significa cada uma das peças e inclusive das associações com as árvores. Mas para a gente poder fazer... Por que eu estou falando baixinho desse jeito? Porque tem uma vida acontecendo aqui, eu sou só um visitante e eu tenho que me comportar da maneira adequada. Isso é um ponto importante também. Se eu for fazer um alfabeto celta, um alfabeto Orhan de árvores brasileiras, ou de pássaros brasileiros, ou de símbolos brasileiros, eu preciso primeiro entender que o Brasil é um país continental. E de que, como um país continental, nós temos variações de plantas, de pássaros, enfim, a fauna e a flora é muito diferente do Brasil. O que não acontecia necessariamente em território céltico antigo. Primeiro porque era um território infinitamente menor, e depois porque a Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra espaço ainda para a gente botar um pedaço dos Estados Unidos. O Brasil é um país muito grande, então nós teríamos que fazer um Orhan de regiões brasileiras, ou fazer recortes específicos. Não dá para ter um Orhan brasileiro das árvores. Não dá, não dá. Depois eu passaria por outra dificuldade que é, preciso entender muito bem e na sua completude a estrutura do Orhan antigo, ancestral, e só para vocês saberem, o Orhan que eu mostrei para vocês que eu tenho tatuado é um dos mais de 90 tipos diferentes de Orhan que tem um manuscrito chamado o Livro de Balimote, tá? E tem dentro dele o Tratado do Orhan. Olha aqui o que eu falei da bétula. Aqui não tem bétula. Nós temos aqui ó, uma casca de árvore bem clarinha. E eu poderia facilmente fazer inscrições nela. Queimar, fazer uma magia. Isso tudo é muito possível. Mas depois de fazer um entendimento completo, uma vivência, uma imersão dentro do Orhan, e que é necessário antes disso ainda ter um entendimento da estrutura da religião celta, só depois disso é que eu seria capaz de estar próximo de fazer a estruturação de um Orhan brasileiro que fosse minimamente funcional e que tivesse alguma conexão com o Orhan ancestral, tá? Então, eu acho que antes de tudo nós precisamos ser respeitosos com a natureza, sermos entendedores da linguagem que as outras formas de vida na natureza falam, porque nós somos parte da natureza. Eu tô olhando pra cima porque eu achei o bugio. Vocês não vão ver. Eu não sei se vocês viram. Deixa eu ver se eu viro a câmera, que daí eu consigo. Não vou conseguir. Mas olha lá, ó, que coisa mais bonitinha. Então, aqui, daqui a pouco, eu tenho que cuidar para eles não me jogarem coisa. A gente precisa entender que o entendimento do Orhan é muito mais profundo do que, por exemplo, ensinar a jogar baralho Lenormand, que é um alfabeto que foi criado pensado na estrutura de adivinhação. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Fiquem com os deuses e espíritos antepassados. Até a próxima. Tchau, tchau.